Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nessa semana a gente vai falar um pouco sobre distribuição de conteúdo. Será que existe uma regra? Será que existe uma receita de bolo para que a gente consiga fazer isso nas nossas redes sociais através dos diversos formatos de conteúdos que a gente consegue produzir? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. É muito importante para os políticos utilizar desses tipos de formatos de conteúdos, porque assim você consegue explorar a intencionalidade de cada um deles. E a verdade é que não existe uma regra em relação a isso. Esse conteúdo foi baseado em uma das perguntas que o José, que é mentorado, que faz parte do Política na Real, fez sobre a dúvida mesmo de será que eu preciso ter um planejamento? Será que existe uma regra? Como é que eu aproveito cada tipo de formato, seja o carrossel, stories, o feed, enfim. E aí a intenção desse vídeo é justamente falar um pouco sobre isso. Então, como eu disse, não existe regra. A questão é, qual é o meu contexto? Qual é a lógica para mim, que funciona para mim? Porque cada um tem uma realidade e aí a gente precisa se adaptar a isso. E aí, quando eu falo sobre realidade, eu estou falando tanto no contexto pessoal, o que eu tenho mais facilidade para produzir? Qual é a mão de obra que eu tenho também para produzir esses conteúdos? Será que eu tenho uma equipe para isso ou é só eu mesmo que produzo tudo, que faço tudo isso sozinho? Então, tem mais esse ponto que a gente precisa analisar e eu vou falar um pouquinho mais ao decorrer do vídeo, mas também tem um outro ponto que a gente precisa levar em consideração e que também pode influenciar nessa questão de produção e distribuição de conteúdo, que é os nossos adversários, os nossos concorrentes. Como é que eles estruturam a produção de conteúdos e se posicionam na internet? Qual que é a frequência deles? Porque aí eu preciso também ponderar isso para não ficar em desvantagem. E aí, para acabar com essa questão da frequência, com essa dúvida, eu já falo que isso depende muito do que você tem para compartilhar. É isso que vai definir o número de publicação que você vai fazer. Como eu disse, não existe regra, você precisa postar X vezes por semana ou Y, enfim. Tudo vai depender do que você tem para compartilhar e o quanto isso é útil de fato. Tanto útil para sua reputação, para formar a sua imagem, como se fosse um quebra-cabeça, eu sempre faço essa analogia. Cada publicação funciona como se fosse uma peça. E, principalmente, vai fazer sentido para as pessoas, porque precisa fazer sentido para as pessoas. E aí a gente parte para mais um princípio em relação à frequência. Será que tudo o que eu compartilho vale a pena compartilhar? Será que eu não estou gastando energia à toa para produzir uma coisa que não vai ter um retorno ou que não se conecta com uma estratégia maior? E aí, de fato, formar e escancarar a mensagem que você quer transmitir, que o teu mandato representa ou que você, enquanto político, representa? Depois de ter isso em mente, de que todo conteúdo precisa nascer de uma ideia e de uma comunicação que precisa ser feita porque vai ser bom, tanto para a imagem do político quanto útil para as pessoas, a gente parte para uma outra questão que também é importante. A frequência não pode ser desproporcional no começo para o final do mandato. Se você começou muito bem, produzindo muito conteúdo, se posicionando quase que todo dia ou mais de uma vez por dia, você precisa manter essa frequência até o final do mandato ou até o final do teu projeto político, caso você tenha a intenção de se candidatar de novo ou, enfim, pela primeira vez. Por quê? Inclusive, essa foi uma observação que a Mariana Bonjour, que é uma profissional incrível, que inclusive eu recomendo que você acompanhe, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição, ela defende uma coisa que eu também acredito muito, que é, se você começa a aparecer demais no começo do teu projeto, do mandato, e muda essa quantidade de aparições, de publicações pro final do mandato, isso vai causar um sentimento negativo pro seu mandato, pro seu posicionamento, e não é uma estratégia muito inteligente. Se você começa a postar ali com muita frequência, isso vai trazer uma imagem muito positiva para o teu projeto, para a tua gestão, porque você vai estar em movimento ali o tempo todo. Só que se você começa a diminuir isso, o sentimento para as pessoas que te acompanham é que você está trabalhando menos, ou pior, um sentimento de abandono em relação à gestão. Então toma um pouco de cuidado em relação a isso, antes de você começar um pouco mais devagar e aumentando a intensidade para o final, porque isso vai dar uma impressão de crescimento para o teu projeto, do que se ao contrário. Sobre frequência, o ex-prefeito da minha cidade, João Felipe, fazia na média de uma publicação por semana. Aqui para a cidade funcionava ok, sabe? Não é o ideal, o certo era fazer e produzir mais conteúdos, inclusive, com certeza, assunto para isso tinha, só que aí tem outras coisas que a gente precisa levar em consideração também, que é
a questão da produção. Como é que é a viabilidade de produzir isso, entendeu? Porque assim, aqui na minha cidade não são todos os políticos que criam conteúdo. Então, isso facilita e traz uma certa folga para o político que tem isso como princípio, né? De se posicionar, criar conteúdo. Quando eu falo, e eu falei aqui antes, sobre analisar a concorrência, os adversários, enfim, os políticos da cidade, a gente precisa estar ali dentro de uma frequência que faça sentido para não ficar em desvantagem. Então, para o João era tranquilo fazer uma publicação por semana, desde que essa publicação fosse bem feita e chamasse a atenção. Porque se a gente parar para planejar os conteúdos e analisar o quanto de assunto a gente tem ao nosso redor que pode se transformar em conteúdo, de fato, dá para produzir muita coisa. Só que qual que é a situação realista do negócio, entendeu? Como é que eu torno isso viável? Será que é viável produzir conteúdo? Porque para a gente produzir conteúdo, a gente precisa entender que demanda de muita mão de obra e de tempo. E mesmo que você tenha uma equipe, pode ser que não seja suficiente para produzir tudo que você tem de ideia. Então, a ideia aqui é também priorizar o que precisa ser comunicado. O que é bom e o que eu preciso colocar na frente para produzir de fato. E aí eliminar as distrações ou o que fica de segundo plano, entendeu? Porque a gente precisa concentrar energia no que vai fazer a diferença. E aí tem político que cuida do mandato totalmente sozinho, assim. E isso requer ainda mais seletividade nos temas, nas pautas. Então, de fato, eu recomendo que você coloque tudo na mesa e veja o que realmente faz sentido ou não, dar atenção e se dedicar para produzir, certo? Então vamos recapitular. Primeiro, a gente precisa analisar quais são os temas, os assuntos que a gente tem para produzir. Segundo, é viável? O que eu preciso priorizar para que que se torne concreto, né? Para que o conteúdo saia mesmo e seja de fato publicado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito sentido e aberto mesmo a mente de vocês para essa questão de não tem uma receita de bolo, não tem uma estratégia que serve para todo mundo. De fato, é aquele famoso depende. Se você ainda não é mentorado, aproveita que as vagas ainda estão abertas para que você participe e, de fato, comece a estruturar a tua comunicação e a entender isso e também aproveitar o meu acompanhamento para te ajudar, te orientar conforme você for produzindo seus conteúdos. A gente tem essa intenção e está trabalhando dessa forma, tá certo? É isso, a gente segue então com os mentorados na plataforma.